Fala pessoal, tudo jóia? Bom, vamos lá respondendo sobre isso. A questão do antes do espiritual. Isso é muito abrangente, né? As pessoas perguntaram o que vem antes do espiritual. Isso é difícil mensurar. Então eu vou falar de uma outra forma. Pelo menos da forma como eu compreendo, lembrando que eu não sou dono da verdade nem nada disso. É só a minha opinião dentro das coisas que eu pratico. Antes do espiritual vem o material. E é por isso que eu falo sempre que antes de eu gostar de alguma coisa pelo que ela é espiritualmente, aqui na Terra, enquanto Terra humana, eu preciso de gostar dela enquanto ela é pessoal, humana. A personalidade, o que a pessoa faz ou deixa de fazer aqui e agora. E é aqui e agora, não é nem em relação a ontem, não. É em relação ao presente. Que passado todo mundo tem, dessa encarnação, de encarnações anteriores, na Terra, fora da Terra, nessa dimensão, em outras dimensões. Isso são as mutações, é o que a gente chama de eterna mutação. São as células se dividindo, se recompondo, se estruturando, criando, destruindo, sustentando. É o que o nosso corpo faz também, né? A gente não é um microcosmos? Se a gente é um microcosmos, os trilhões e trilhões de células que a gente tem no corpo são pequenos planetinhas ou pequenas vidas. Os nossos órgãos, pequenos universos ou pequenas galáxias. Já expliquei isso em dezenas de vídeos. Isso daí é bem básico. Então, a gente é microcosmo e o macrocosmo é a mesma coisa. Então, do mesmo jeito que às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas odiar de um outro ser, a gente judia o tempo todo de todos os seres. O fato da gente respirar, a gente está matando centenas de milhões de bactérias por dia. Às vezes você está no meio do mato, você vai pisar em um monte de formiga, insetos ali que você não sabe nem que está ali. Não dá nem para ver com os sentidos comuns. Então a gente gera sofrimento esse tempo todo. E de repente, para algumas raças, a Terra é só um grãozinho de areia, né? Que o dia que alguém passar por aqui, vamos imaginar um corpo cósmico, leva a Terra e lambe ela que nem a gente pisa no meio do mato num inseto. Por que não? A gente tem uma visão bem limitada em relação ao que é o universo, pensando na parte científica. Não que eu saiba alguma coisa, não. Só falando dentro daquilo que eu pratico. Mas para quem já está praticando pelo menos projeção, sabe bem que quando você se plasma fora do corpo, as coisas têm uma proporção e uma geometria muito diferente. E quando você olha com o corpo astral fora da Terra, é muito diferente. Não o aspecto físico, mas a forma como a gente sempre interpreta essas coisas, o tempo de conexão e o tempo de resposta. Isso é natural, não é nem uma coisa tão difícil, não. Já falei, quem quiser treinar a parte de projeção vai procurar o material do Wagner Borges, do Rodrigo Romo, e de vários outros autores que mexem com isso também e que explicam muito bem essa parte. Dentro das artes internas, a primeira coisa que a gente aprende em relação a isso são práticas de sonhos e sonhos, que é para a gente transcender o bardo da morte, que também não deixa de ser ensinado por alguns grandes e bons profissionais na área, na parte de projeciologia. Então depende muito da identificação da pessoa. Como eu gosto muito dessa parte mais oriental, e oriental não estou falando de uma linhagem ou uma raça específica, estou falando da forma como a gente traduz isso, né? Eu gosto muito dessa parte de prática interna, então eu acabo aprendendo dentro disso, praticando dentro disso, mas não é a única verdade. Então o que vem antes? O que vem antes é o que está no momento presente do entendimento da pessoa. O antes pode ser uma memória, pode ser uma sensação, um sentimento. Então o antes ele é muito abrangente. Mas quando a gente fala de espiritual de uma maneira geral, mais universalista, é o princípio, meio e fim de todas as coisas, é o que transcende. Espiritual seria a própria forma da gente interpretar a conexão com a fonte, o religar absoluto. Não um religar dual, né? Não a religião dualista. Tem até um vídeo excelente do Krishnamurti comentando sobre a religião que eu postei recentemente agora no Face aqui, que fala basicamente sobre a questão da dissolução da religião enquanto algo dual que separa as pessoas e não unifica o entendimento de uma mente livre. E isso é muito importante a gente entender o que é a mente livre, né? Não está atada aí a conceitos. Então o que vem antes é a mesma coisa que eu costumo fazer nos meios que eu aprendi, e que já me ferrei muito com isso, né? Quando eu comecei a trilhar esse caminho e aprender algumas coisinhas, quando eu tinha aí próximos 19 anos, eu já expliquei, né? Uma das primeiras coisas que eu fui praticar quando eu morava em outro estado, em relação a onde eu estou hoje, era a projeção astral. Então, eu comecei treinando isso, que foi o que eu tive mais acesso na época. O material do Wagner Borges, como eu já comentei.
E ali eu comecei a entender algumas coisinhas. Não foi me ajudou a entender muita coisa, mas o que eu pratico até hoje, então não vou ser tolo de falar algo diferente, foram as práticas internas mesmo, de alquimia interna, de budismo, de taoísmo, de yoga. A unificação de tudo isso para mim fez muito bem, juntando também com toda a parte da rometria, que me ajudou a entender uma parte que eu não entendia nas partes internas. Então, eu acho que de alguma forma, se a gente está caminhando e buscando com um pouco de humildade e cabeça baixa, o próprio caminho mostra as pessoas que vão aparecendo no devido tempo. Então, muitas pessoas se perdem no meio do caminho, e é natural, a gente também. Ninguém é dono da verdade no final das contas, mas a gente cria uma relação um pouco diferente com as pessoas. Não deixa de existir uma certa obrigação de você ser ou deixar de ser de uma forma. E a gente passa a perceber que isso é tudo uma memória. E a maior parte das pessoas hoje em dia querem usar umas às outras, né? Não importa se é dentro de família, fora de família, se é amigo, parente, cachorro, gato, marido, esposa, namorado. Isso é irrelevante. As pessoas têm muito esse senso de competição e acabam buscando só umas às outras quando já estão ou no bico do corvo ou quando estão muito mal. As pessoas acham que quando elas estão sofrendo, tudo pode. Mas muita gente que está sofrendo não tem humildade de abaixar a cabeça para sempre pedir ajuda também, né? Eu não estou falando que sou melhor do que ninguém, não. Também bato a minha de vez em quando. Todo mundo tem seus dias bons e ruins. A questão é que toda vez que uma pessoa precisa de ajuda, toda vez que eu vou pedir ajuda para algum professor meu, algum mentor ou alguém que possa me orientar melhor do que a situação que eu estou, ou que eu estaria, eu abaixo a cabeça. Se eu estou indo ali pedir ajuda, não é do jeito que eu quero, é do jeito que a pessoa pode, dentro do que ela pode. Isso é o que a gente vê acontecendo muito, eu vi bastante isso acontecer esses dias agora, com muita gente. Você vê, as decepções são as mesmas, né? Amigo traindo amigo, pessoas boas traindo pessoas que achavam que eram boas. E assim a gente vê muitas coisas estranhas nesse meio todo. Não importa se é dentro de empresa, se é no meio espiritualista. E é por isso que nos meus meios e com as pessoas que eu convivo, eu tenho que gostar antes da pessoa pela ação que ela tem aqui, enquanto humano. E não tem a ver com o passado, tem a ver com o presente. Então, se eu gosto, se eu me identifico aqui no presente com a pessoa, eu não me importo muito com o que ela fez ou com quem ela é espiritualmente. Isso é consequência. Se a pessoa está agindo corretamente aqui, dentro daquilo que eu entenda, o correto, de acordo com a minha visão, então isso tem a ver com ressonância, né, de propósito, de Dharma. Se o meu Dharma cruza o caminho de um Dharma que é afim do meu, vamos andando junto, como amigos. É o que eu canso de falar, eu detesto arrastar gente atrás de mim ou que só quer andar na minha frente. E daí não dá para bater papo, não dá para rir junto. Eu gosto de rir junto. E quando tem que sofrer também, isso, a gente sofre junto. Então as pessoas que caminham junto, é para estar junto. E essas pessoas vão saber quando a gente está mal, quando a gente está bem. É aquele negócio, né? Depois que a gente casa, isso pode ser tanto com marido, esposa, ou pode ser até com amigos mesmo, afins. A gente sente o que a pessoa sente por osmose, de certa forma, por identificação e não por obrigação. Isso é uma diferença muito grande, né? A gente tem uma obrigação de muita coisa, a gente tem obrigações sobre muitas coisas. Trabalho, família, responsabilidades. A gente não pode desenhar. Agora, tem coisas que são por identificação, que a gente não tem uma obrigação. A obrigação, ela termina até o ponto que o desrespeito começa. Quando existe desrespeito, não existe virtude. Se não existe virtude, não existe um propósito. Se não existe propósito, não tem por que ser sustentado daquela forma. Aí é a questão das pessoas terem maturidade para sentar, olhar no olho, conversar, entender, e cada um ou parte para o seu caminho sem um ofender ou denegrir a imagem do outro, ou cheguem a um termo comum em que alguém possa se beneficiar nesse processo e, de novo, para que tudo termine bem, para que as pessoas possam ser felizes juntas, né? Que elas possam se ajudar de uma forma fraterna. Então, religião, essa questão do que vem antes da espiritualidade, vem a identificação, vem a conduta, vem a virtude. Vem principalmente o propósito de intenção pura. Vontade do quê? Para ser o quê ou para ser quem? A partir do momento que a gente tira a identificação com o objeto ou com a situação, a gente tem mais espaço para ver as coisas de uma forma clara. Certo? Abraço, tudo de bom.